Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, vencemos o comodismo e viemos beber dessa fonte inesgotável, que é o Evangelho de Jesus. Vamos então nos preparando, nos colocando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos mentalizar o nosso mentor individual, este companheiro, amigo que tem nos acompanhado. Mentalizamos também o professor Eurípides Barçanufo, o protetor de nossa casa. Vamos vibrando intensamente por todas as equipes espirituais que estão conosco nesse encontro da noite. Vibremos intensamente para o anjo Ismael, protetor do Brasil. Coloquemos em nossa tela mental Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. E com Jesus, nós vamos fazer a oração que Ele nos ensinou para que nós pudéssemos nos ligar ao Pai. E eu convido a todos para que em cada palavra possa ser refletida em nossos corações e em nossas mentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, pedimos a permissão de toda a espiritualidade aqui presente, para que nós possamos dar por iniciado mais um encontro da noite. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que já falamos outras vezes. E voltamos neste tema porque nunca é demais nós refletirmos sobre este assunto. Vamos fazer aqui um estudo refletindo sobre o assunto. Como nós reconhecemos um amigo e um inimigo? Olha, ali nós colocamos uma tabela, relacionamento, depois nós temos o A, que está representando o amigo, e o I, o inimigo. Você tem ternura, carinho, confiança, amizade e simpatia pelo seu amigo, não tem? Mas pelo seu chamado inimigo, você não tem. Porque você não pode confiar nele, não é mesmo? Quando nós estamos aqui falando em inimigo, muitas vezes nos parece ser uma palavra muito pesada. Mas inimigo, nas palavras de Jesus,
são todas aquelas pessoas com as quais nós não temos afinidade. Nós veremos no próximo tópico mais detalhes a respeito disso. Então, essas pessoas que não gostam de você e que você também não tem uma simpatia por ela, podemos chamar de inimigos. Nós vamos ver por quê. Por isso, você não tem ternura, você não tem carinho, você não tem confiança, simpatia por ela. Da mesma forma, o prazer de encontrar essa pessoa. Se você não tem prazer de encontrar a pessoa, é porque existe alguma coisa entre vocês que precisa ser resolvida. E a comunhão de sentimentos também ocorre entre os amigos. Mas entre os inimigos é difícil. Uma comunhão de sentimentos, não é? Com o amigo você é aberto, você se abre, se expõe. Com a pessoa que você não tem confiança, é uma pessoa que pode utilizar de qualquer coisa que você disser para te prejudicar, não é mesmo? Por que não gosto de meus inimigos? E também eles de mim. Por que eles não gostam de mim e eu também não gosto deles? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os Inimigos, onde ele vai explicar estas frases de Jesus, porque Jesus nos disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E neste capítulo é explicado então o que é amar os inimigos, que não é o mesmo que amar os amigos. Seria um absurdo Jesus nos pedir isso. Por quê? Porque, de acordo com a lei física e natural também, que age através do pensamento. Com um amigo há uma assimilação de fluidos, porque todos nós emitimos fluidos, que é procedente de uma energia gerada por cada um de nós. Então, esses fluidos, nós emitimos bons fluidos quando deparamos com um amigo. Mas quando nós deparamos com uma pessoa que não é amiga, já temos dificuldades de emitir esses bons fluidos. Porque vem à tona todo aquele passado, aquela pessoa que já em outras ocasiões nos fez mal, não é? E outras coisas mais. Então, isto é físico, é de nosso perispírito que sai estas vibrações, ou boas ou ruins. Ainda, segundo o Evangelho, diz, com um amigo, você tem um pensamento benevolente que envolve com um eflúvio bom. Então, com um amigo, você tem o quê? Uma interação. Já com um inimigo, é um pensamento malévolo. Um pensamento malévolo, seja seu, seja dele, que vai intercambiar os pensamentos entre vocês dois. E, naturalmente, corre uma corrente fluida negativa. Como eu disse, esse capítulo, esse material, ele está no capítulo Amai os Inimigos. E neste capítulo, os bons espíritos nos explicam que amar os inimigos não é como amar os amigos. Nós temos um amor de pai, não temos? Um amor de mãe, um amor de avó, de avô, um amor para com o seu pai, para com a sua mãe, não é assim? E o amor que você tem para com o seu inimigo é um amor diferente. Ele se resume em poucas palavras.
os bons espíritos nos informam que primeiro, você deve orar por esta pessoa. Porque quando você ora, você coloca essa criatura na sua tela mental e você vai enviar este eflúvio bom para ele. Para que ele deixe de ser o seu inimigo. É por isso que Jesus disse que você deve reconsiderar essa inimizade enquanto está a caminho. Você não deve levar estas inimizades para o além-túmulo. Então, a oração, ela é fundamental para que você comece a quebrar esta ligação negativa que exista entre vocês dois. Essa é a primeira. Então, orar é em primeiro lugar. Em segundo, você deve se abster de qualquer coisa malévola para com essa criatura. Falar e pensar. Porque muitas vezes não tomamos a devida precaução, que seria o vigiar nas palavras de Jesus, e nós emitimos vibrações negativas para ele. E ele recebe. Ele pode até não saber de onde vem, mas recebe. Então, a postura é de você começar a vibrar positivamente para ele. E não falar dele em hipótese alguma. Mesmo que aquelas pessoas venham te procurar para que você possa dizer a respeito dela. Porque sabe que vocês são incompatíveis. A sua posição deve ser essa, de ter uma postura de amenizar esta ligação. Que ela é, naquele momento, negativa, mas você pode mudá-la. Onde nós encontramos estes nossos inimigos? Nós encontramos eles na nossa atividade profissional, trabalhando na mesma empresa, ou como profissional liberal. Então, dentro de uma empresa, pode ocorrer ali pessoas que tenham dificuldades de se relacionar. Na gíria, diz que um está puxando o tapete do outro, não é assim? E a empresa, que é o foco, não vai para frente. Por quê? Porque departamentos estão se degladiando, pessoas estão se degladiando. Essas pessoas estão sendo desonestas. Por quê? Porque não produz para aquela empresa que lhe paga, não é mesmo? Entre amigos comuns. Sebastião é meu amigo, mas ele pode ter um amigo que pode ser que eu não tenha uma boa sintonia com ele, e ele comigo. Isso é muito comum. E nós temos que vigiar sobre esses assuntos, porque às vezes falamos algumas coisas que pode desencadear esta inimizade. Junto aos familiares, nós conversávamos aqui agora há pouco, junto aos familiares é muito comum vir companheiros do passado, nos quais nós temos que haver ali um reajuste. Não vamos falar de inimigos, porque se são familiares muitas vezes, não são inimigos na acepção da palavra, mas existe ali uma incompatibilidade para ser resolvida. Com companheiros também na jornada religiosa também ocorre. Não é porque nós estamos na mesma doutrina que nós não tenhamos dificuldades de relacionamento. Ocorre também. Não adianta a gente querer colocar um véu e falar, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. É preciso que a gente tenha esse cuidado com essas pessoas que temos essa dificuldade de relacionar. A pergunta, nossos concorrentes são sempre os nossos inimigos? Não. Se você tem um comércio de ferragista, por exemplo, e você tem um outro que, na mesma rua ou na mesma cidade, que tem o mesmo comércio,
vocês vão ser inimigos por causa disso? Não, nem adversários. Porque um aprende com o outro. Eu fico assim por entender como que no futebol isso se coloca de uma forma espantosa. Porque o sujeito está com a camiseta de um time, o outro de outra, e eles se matam. Se matam. Eu não sei por que eles fazem isso. Aquilo talvez seja uma energia de séculos e séculos, quando ainda eram animais, que ali eclode naquele momento. Só pode ser isso. Porque raciocinando não tem como entender isso. Vejam bem, ali os jogadores estão recebendo para ter aquele uniforme. Eles estão jogando para ter ali o seu salário. Aqueles torcedores não têm motivo para fazer isso. Porque isso não é uma prova de que ele gosta do time dele, é uma prova de que ele é um animal. Ele está ali eclodindo as suas piores tendências. Ele joga o outro como um animal, não é? Inimigo puro. Quais são os sentimentos que nos tornam inimigos, não é? A disputa profissional pelo poder ou pela riqueza. Isso tem muitos inimigos. Em cidades pequenas é muito comum o poder político ser deflagrado ali continuamente com mortes, principalmente no Nordeste, né? Pessoas que vivem de família e geração em geração elas vão se degladiando. Como eu disse, profissionalmente também, pessoas são inimigas, dentro até de uma mesma empresa. As pessoas também se tornam inimigos por terem pensamentos diferentes, religiões diferentes, não é? Isso ainda tem muito de pessoas que assim pensam. A inveja também se torna uma inimizade. Por quê? Porque a pessoa que tem a inveja, ela tem um sentimento de que a outra está subindo na vida e ela não. A outra não merece, eu mereço. Ela quer ver a outra cair e se compraz quando a outra cai um degrau da escada. Mas depois ela sobe 3 degraus. E ela que está tendo inveja não subiu nenhum degrau da escada. Então, a inveja é o tipo de sentimento que nós não temos como entender pelo raciocínio lógico. Enquanto a pessoa está perdendo tempo com a outra, ela tinha que estar ganhando tempo para consigo mesma. Que atitude nós devemos ter para com os nossos inimigos? Foi dito no início, não é? Ódio, rancor, desejo de vingança? Não. Nós temos que nos abster desses sentimentos. Quem tem ódio, quem tem desejo de vingança, está produzindo a própria energia, não é mesmo? Ele vai ser o primeiro a receber essa energia negativa. Não é o outro, primeiro ele. Porque ele vai se consumir em doenças. A mágoa, o que produz a mágoa? Câncer e outras coisas mais. Então, quem produz esses sentimentos negativos são os primeiros a recebê-los. Então nós temos que perdoar incondicionalmente, sem segundas intenções. Por que o perdão ele é fundamental, como disse Jesus? E Chico também falava muito do perdão. Porque nós não sabemos, nós espíritas, sabemos que nós não somos iguais. Nós somos criados em épocas diferentes. Então cada um de nós, embora estejamos aqui na casa com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento,
Mas nós não temos as mesmas idades espirituais. Então nós temos que respeitar o tempo de cada um. Nós não podemos querer que o outro faça como eu faço, até porque ele tem experiências diferentes do que eu tenho, não é mesmo? Então nós temos que perdoar. Este é o remédio para todos os nossos males. Perdoar. Nós também, por que perdoar incondicionalmente e sem segundas intenções, naturalmente? Porque tem pessoas que dizem assim, a pessoa chega, pede perdão por aquilo que ela falhou, não, eu perdoo, e vira as costas, se sente superior, aí encontra outra pessoa, eu perdoei fulano, ela veio me pedir perdão, se humilhou para mim e pediu perdão, e eu dei o perdão. Mas eu não quero ver aquela criatura nunca mais. Então perdoou para quê? Para fazer de conta? Para ficar bem na fita? Para ficar, eu sou bonzinho? Nada disso, não é? Isso não interessa. Isto é com segundas intenções. O perdoar é você realmente não querer mal àquela criatura. Isto é perdoar. Perdoar é esquecer? Não. Esquecer é o mal de Alzheimer. Não é isso, Vânia? Aí você esquece. Ou então você levar uma pancada na cabeça, você também esquece quem sou eu, não é isso? Então, isso é esquecer. Agora, esquecer o que a pessoa fez de mal para com você, você não esquece. Agora, perdoar é você não vibrar negativamente para ela, é diferente, não é? E tem pessoas que se opõem a uma reconciliação, não é assim? Tem pessoas que se opõem, fazem dificuldades, a outra pessoa quer reconciliar e ela não quer. É o orgulho enraizado, mas nós temos que fazer de tudo. E desejar-lhe o bem e nunca o mal. Porque se você começar ainda a desejar o mal para ela, volta a dizer, você vai ser o primeiro a receber o mal que você está produzindo. E que atitude nós devemos ter ainda, não é isso? Vamos continuando. Regozijar pelo bem que lhe aconteça. A gente vê pessoas rindo sarcasticamente pelo mal que uma pessoa teve. Eu não gosto daquela criatura. Bem feito. Não tem cabimento. Não procede uma atitude dessa. Isso é uma atitude de uma pessoa do século retrasado. E você deve estender a mão para essa criatura caso ela necessite, não é? E abster-se de palavras e ações que prejudicam também essa pessoa. Não falar absolutamente nada de mal, se é que você não tem nada de bem para falar. Não é assim? Lembro-me de Chico Xavier. Aquela criatura tem exemplos vastíssimos. Já contei essa história e permitam-me contar novamente. Na época que Chico Xavier chegou a Uberaba e ele fez todo aquele trabalho, né, de doações e tal, Uberaba era o centro religioso do Triângulo Mineiro. Uberaba, aqui chamava-se São Pedro Uberabinha. Esse era o nome. Isso aqui era distrito de Uberaba. E o centro político da região era Uberaba. E também religioso. E o bispo lá tinha um poder tremendo. Porque naquela época, a Igreja Católica tinha um poder muito grande. E veio um novo bispo para a cidade de Uberaba. E foi lá o repórter do Correio, Correio não, Lavoura e Comércio. Foi lá fazer uma entrevista com ele. E perguntou ele, né, a respeito do que ele achava de Chico Xavier. E o bispo teceu inúmeros comentários desairosos a respeito de Chico Xavier, sem o menos conhecê-lo. O repórter acabou a sua entrevista,
foi ao jornal, mandou rodar aquilo. No outro dia pegou o jornal e levou para Chico Xavier. Deu para ele ler, ele leu. Ele perguntou: e o senhor, o que o senhor tem a dizer do bispo? Olha, meu filho, eu não tenho nada a dizer do bispo. Primeiro que eu não o conheço, mas pelo fato dele estar investido da posição que ele está atualmente, ele deve ser uma pessoa nobre e uma pessoa que está no cargo corretamente. Essa foi a resposta que ele deu. E ele falou isso com o coração. Não foi para fazer de conta que ele era bom. Porque ele sabia perfeitamente que, embora o bispo estivesse num grau social muito alto, mas ele ainda carecia de elevação espiritual. Que são duas coisas completamente antagônicas, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então foi assim que Chico se absteve de falar daquela pessoa que já chegou na cidade se dizendo inimigo de Chico Xavier. E retribuir o mal com o bem sem humilhar. Porque se essa pessoa te procurar, você não deve humilhar. Como nós devemos melhorar nossas atitudes nos relacionamentos? Em todas as atitudes, não somente com os nossos inimigos. Nas conversas, não ser reativo, quando se utiliza de sentimento de raiva, orgulho, maledicência, egoísmo, etc. Ser reativo é você reagir de acordo com o que aquela pessoa falou com você. Se uma pessoa no trânsito grita com você, xinga você, essa pessoa está desequilibrada, não está? Ela saiu já de casa chutando o cachorro, brigando com a esposa, não é assim? Então ela está desequilibrada. Ela então está querendo te puxar para afogar junto com ela, na verdade. É como se você estivesse, uma pessoa no rio está se afogando e você pula para salvar e ela, no afã de querer se salvar, ela te puxa junto. Assim que acontece. Então, o desequilíbrio, nós temos que tomar cuidado. E o desequilíbrio está em todos os momentos de nossas vidas. Pessoas que estão desequilibradas. Então, ela te fala grosseiramente e você responde no mesmo diapasão. Pronto, você entrou na mesma faixa vibratória que é do desequilíbrio. Daí, o momento que você tem que sair de casa. Você ora 5 minutos e pede a seu anjo da guarda que te mantenha vigilante ali para que você não caia naquele desequilíbrio das pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, estão num desequilíbrio muito grande. Ficar calado nas contendas, caso não tenha condições de falar alguma coisa positiva. É fundamental o silêncio. Porque quando uma pessoa está desequilibrada, ela não quer ouvir coisa nenhuma. Ela quer que você diga alguma coisa para ela contestar. Então, você deixa ela falar. E qual é o sentimento que você tem que ter no momento? Um sentimento de amor. Porque a criatura está desequilibrada. Você sabe disso. Então você tem que ter esse sentimento de amor. Está parecendo com a Dona Maria? Parece um pouquinho, né? Foi nessa hora que eu pensei. A comparação de uma máquina de costura com um inimigo. Ali está a foto da Dona Maria. Não parece muito com ela, mas a máquina de costura e ali tem um vizinho. Então, a Dona Maria estava passeando lá perto da casa dela e uma pessoa vizinha foi lhe queixar que estava passando dificuldades financeiras. E então Dona Maria foi para casa, depois ela voltou, procurou a vizinha. Procurou a vizinha e perguntou para ela: olha, você é costureira, não é? Sou costureira.
Pois bem, então eu vou te dar uma máquina de costura de presente. Porque aí você vai poder fazer roupas, não é? Vai poder fazer consertos e resolve o seu problema financeiro. Ok? Ok. Passado alguns dias, Dona Maria volta lá e a máquina está no mesmo lugar e a pessoa lamenta. Ah, Dona Maria, não vai dar certo não. É muito difícil arrumar pessoas que queiram que eu faça as coisas e tal. Não vai dar certo. Colocou 1000 obstáculos. Dona Maria sai triste, porque ela fez uma boa ação, mas não resultou em nada. Assim é Deus para conosco. A Dona Maria está fazendo o papel de Deus. A máquina é o nosso inimigo e você é a vizinha. Então Deus te concedeu o inimigo como máquina para que você possa se melhorar. É uma ferramenta. É através das pessoas que não têm muita simpatia para conosco é que nós evoluímos. Porque os amigos não falam dos nossos defeitos, não é? Não fala. Mas aquela pessoa que não gosta de você, ela não pensa 2 vezes. Pensa. Ela te joga ali, na hora, todo aquele sentimento, e que você tem que fazer uma reflexão sobre aquilo. Porque muita coisa é verdade, muita coisa não é. Mas você tem que fazer uma reflexão. E ver que você vai melhorar a sua humildade, vai melhorar, não é? Em todos os sentidos, você vai melhorar. De posse, a paciência, não é? A tolerância. E dessa forma, nós só temos que agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos aqui juntos com todos os diferentes, com os amigos e com aqueles menos amigos. Mas que nós podemos fazer com que eles possam ser, pelo menos, não inimigos, para que eles possam nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Quer fazer oração?